Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós hoje celebramos a ressurreição de nosso Senhor e a grande pergunta que podíamos nos fazer, que também nós esperamos a nossa, é o que nós fazemos para ressuscitar com Cristo. São Paulo disse que aqueles que não crucificaram sua carne não viverão com Cristo. Eu compreendo, também sou vítima, todos nós que estamos debaixo desse teto que Deus e a Senhora Santana providenciou, é totalmente inteligível a explicação que nós viemos da crise da igreja. Todos nós, sequelados, todos estamos intoxicados de liberalismo e mazelas. Mas se nós não conseguimos assistir uma missa num banco, com devoção, olha, o demônio já é vitorioso em nossa vida. Se nós não conseguimos rezar e ficamos olhando para trás e saindo, e entrando e saindo, e se os senhores como pais não conseguem dominar seus filhos, o troféu já é de Satanás. E eu não digo isso para desesperá-los, porque quem não consegue fazer coisas fáceis, não conseguirá fazer coisas difíceis. É simples assim. Se os seus filhos não conseguem obedecê-los e estando com os pais, mãe, num banco, ele não poderá obedecer um professor, que não é o pai nem a mãe. Não poderá obedecer um sacerdote, que não somos nem pai nem mãe no sentido como senhores. Não poderá obedecer às leis, porque não haverá um policial perguntando, vigiando somente a honestidade da educação que vigia e policia as nossas almas, consciências e condutas. Então, nesse domingo, sábado de Páscoa, nós temos que nos perguntar isso, porque é muito bonito achar que nós somos católicos. Nós temos um crucifixo em casa, as senhoras usam saia, pelo menos quando tem um padre por perto, aí tem um véu rendado, belo e caro e competitivo. Os homens também colocam suas calças e depois estão nos futebols da vida e assistindo estupidezes no sofá, regado a cervejas, e a esposa vira uma garçonete. E achamos que isso é catolicismo, Isso não é catolicismo. Nós temos que ter a fé de sempre, mas a conduta de sempre unidas. Porque senão nós vamos trabalhar para aqueles que destruíram tudo que os senhores viram. Todas essas cerimônias que nós vimos, eu sei que são cansativas para todos nós, mas foram destruídas porque o homem que é inimigo do altar de Deus diz: para que tanta coisa? Não precisa tantas leituras, para que tanta vela, uma só? Para que um altar, uma mesa suficiente? Para quê? Porque quando o exterior ficou desassociado do interior, aí foi trabalhar para o demônio. Não lhes digo isso somente pelo ruído, que é bem difícil, mas vamos oferecer a Deus. Mas para que os senhores percebam que de trás de um ruído na casa de Deus, há uma desordem de alma tremenda, muito grande. Porque as crianças poderíamos incriminar os pais. Agora, e quando são os pais, a quem vamos incriminar? Nós somos capazes de ficar em silêncio e de falar, e não precisamos de ter um avô para nos reger e nos dizer que está errado. E assim o mau exemplo dos mais velhos canoniza o exemplo péssimo dos pequenos. Se é assim, querida, assim uma coisa tão simples, então como nós poderemos lutar contra o demônio? O demônio é o pai da profanação. Ele é o senhor da irreverência. E ele é o grande mestre da revolução. E como tudo se começa? Com pequenas faltas de respeito. Nenhum de nós somos capazes de cuspir no crucifixo. Coisa absurda. Não somos capazes. Mas falar a Santa Missa é uma reverência ao Calvário. A imagem é uma imagem e a Santa Missa é uma realidade.
Aí falaram, padre, mas lá no Calvário estavam falando, sim, mas quem falava? Judeus, romanos, gente inimiga de Deus. Aí se nós somos inimigos de Deus, nós estamos no lugar errado. Aqui é para quem quer ser e é filho de Deus. Não somos inimigos de Deus. Nós não estamos aqui para fazer semelhante cerimônia para agradar a Deus. Se somos inimigos de Deus, não. Seria tremendamente impossível conciliar ambas coisas. E assim o demônio, junto com os inimigos dele, consegue que com poucos deslizes nós nos afastemos da onde? Do Calvário de Cristo. Aí a grande pergunta é como foi nossa quaresma? Às vezes nós fazemos aqueles propósitos belos que muitos dos senhores mostraram ao nosso servidor e rezamos e se esforçaram, cada um segundo suas possibilidades, mas tem almas que nem isso tentou. Nada. São 40 dias como qualquer outro 40 dias do ano, que não rezaram nem a mais nem a menos, que as segundas e terças e quartas e quintas e sextas e sábados e domingo de quaresma foram como qualquer outro mês, ou às vezes até pior. Então, queridas almas, como nós esperamos entrar no céu se a gente não faz uma coisa tão simples, que é calar-nos nas cerimônias, que é ter respeito à casa de Deus, que é ter piedade para receber os sacramentos, que é tratar a religião com seriedade e assim cumprir o que a igreja nos manda, que não é muita coisa, para ganhar um céu, tudo isso é nada. Quem está eternamente com Deus, se controlar um pouquinho, ter respeito a Deus, e se o nome de Deus não quer dizer nada para nós, é porque Deus não é nada para nós e estamos totalmente iludidos. E isso é inimigos de Deus vestidos de amigos de Deus. E isso é a história do modernismo, é a história de toda a heresia e de todo o cisma e de toda a traição que se faz a nosso Senhor. Porque o próprio nome de Deus, para quem sabe que é Deus, basta para nos dizer como devemos tratá-lo. Assim que, menino, você vai fazer a sua primeira comunhão no dia em que nosso Senhor ressuscitou. Nós temos, para viver para Cristo, nós temos que morrer, como dizia São Paulo, cada dia. E o que nos mata para viver para Cristo? A obediência a Deus. Os adultos sabem que obedecer não é fácil. Sempre incriminamos os pequenos e desobedientes, mas todos nós somos filhos de Adão. E qual foi o primeiro pecado de Adão? Desobedeceu. Porque é muito simples, se obedece a Deus, mas se obedece a alguém, ao diabo. Adão obedeceu ao demônio e desobedeceu a Deus. Aí ele morreu para Deus e viveu para o diabo. E essa é a luta que no Calvário nosso Senhor fez ao revés. Colocou a morte pela penitência e colocou a vida pela graça e pela virtude. Então, menino, você vai ter que, a partir de agora, com a ajuda do Cristo que vai comungar vivo, todo dia morrer para o pecado, morrer para as desobediências, morrer para as ilusões deste mundo, e cada dia que nós morremos para o mundo, ou seja, não obedecemos esse mundo, nós nos aproximamos mais de Deus e nós vivemos mais para Deus, e aí a nossa alma tem temor, respeito, submissão a Deus e às suas coisas. E aí se gera na alma aquele tão esquecido dom da piedade e da devoção, que trata a Deus como deve ser honrado e as coisas de Deus com respeito próprio das coisas que pertencem a Deus. Então, estimadas almas, é um dia de alegria. Mesmo que faço verter sobre os senhores minha indignação como sacerdote, mas pior do que ela é a indignação de Deus. Ser reprovado por Deus não existe uma prova de recuperação, hein? Não existe. Quando Deus dizer, apartai-vos de mim, maldito, não tem miserere que possa reverter a sentença de Deus. Então vivamos neste século como almas que tenham temor de Deus,
Quem ama a Deus busca os interesses de Deus. Quem ama a Deus busca agradar a Deus. Não importa se eu vou perder amigos, não se perde. Os amigos que tem no céu não vão ficar nossos inimigos se nos unirmos a Deus. Vamos ser chatos, sim. Isso faz parte do renunciar ao mundo e morrer para o mundo. Mas se não fizermos isso, nossa Páscoa será nada mais do que um cansaço litúrgico, e a nossa vida será nada mais que um inferno antecipado, e nem o aleluia alegrará nossos ouvidos, e nem a nossa vida terá sentido, porque só Cristo Deus é a alegria das almas. Só Cristo Deus servido e amado dá sentido para essa vida, dá sentido de levantar cedo, dos senhores terem saído, cada um de um lugar distante. Se não for Ele que dá sentido, não faríamos um passeio para ouvir uma cerimônia tão cansativa. Então, se Ele nos trouxe aqui, agora Ele espera a nossa correspondência. 50% da obra está feita e bendito seja aquele que a fez, Deus. Mas falta a nossa metade. Então, correspondamos com alegria. E a alegria católica consiste em agora, vamos comer o que não comíamos. Mas só que não é uma mesa que nos alegrará. Saber que no céu haverá um banquete que Ele preparou para nós. Ele disse. Vamos agora voltar a encarar a vida depois de 40 dias baixo mortificações e não vamos nos entregar tão facilmente ao pecado, já que nos seguramos por 40 dias. E assim então a nossa vida regida por Cristo, ou seja, morrendo para o mundo e dizendo não ao demônio, fará cada vez mais dizer sim a Deus, estar próximo de Deus, aí temos alegria. Que não está nos nossos dentes, não está no nosso semblante, está naquela paz e felicidade de alma que nenhum mundano, nenhum inimigo de Deus tem, porque só aqueles que têm a Deus, mas vivem para Deus, podem ter no seu interior. Então peçamos a Nossa Senhora das Alegrias que nos conceda esta alegria católica. Mas para isso nós temos que passar pelas dores, então vivamos de penitência. Não pense que é tempo pascal, que nós vamos comer como animais ou como famintos vindos da Etiópia. Não, a temperança segue igual. Só que não há mais penitências aflitivas até acabar o tempo. Mas as abstinências de carne seguem todas iguais. Oitava de Páscoa, sexta-feira, a abstinência de carne, sim, senhores, mesmo que a senhorita do Instagram diga o contrário, como doutora da igreja, na tradição não existem doutoras da igreja, então não ouçam essas mulheres e nem os adolescentes que não obedecem nem seus pais, quanto mais vão obedecer o Código de Direito Canônico. Então é simples, não obedeçamos as nossas abstinências, mas só que façamos o quê? Busquemos morrer cada dia para o mal, porque assim vamos nos aproximar de Deus com esta saudade, com este encanto, com essa ânsia de estar perto de Nosso Senhor, e tudo que nós vimos não será para nós um tormento litúrgico, mas será um grande vislumbrar de um segundinho de céu que Deus mostra para que tenhamos mais ânimo para vencer-nos cada dia. O céu vai ser uma missa interminável e ninguém vai ficar falando, e ninguém vai ficar cansado, porque vamos ver, porque a glória do céu é fruto da onde? Da cruz. Então o ite missa est, o Deo Gracias que ouvimos, será o Deo Gracias eterno, esta é a felicidade do paraíso, e ninguém vai se cansar de dar graças a Deus. Por quê? Porque conhecerá Deus tal qual, verá que Ele é a felicidade da alma, essencial da alma que o teme, e já não teremos também o peso do corpo que ajuda, quando não é educado, a se afastar da obediência que a alma deve a Deus. Então, menino, rezaremos por sua alma, comungue a Cristo e peça ao comungar que cada dia possa viver para Ele sem medir esforços. Poderia parecer uma alma pequena, mas quando a gente teme a Deus, somos maiores do que gigantes. Que o diga Davi diante de Golias. E não tem uma pedra para vencer o mal, tem mesmo o vencedor da morte, Cristo nosso Deus, que nós adoramos hoje e celebramos sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.